Pá, pá, pá. Eu aqui de novo. Cadê vocês? Cadê vocês? A Liz já tá por aqui, nossa convidada de hoje. Boa. Vou encaminhar para uma galera aqui, Liz. Só você que tá online aí. Tá. Bora lá. Já vou te aceitar. Já ir se enturmando. Aê, apareci. Aê, agora sim. Vamos lá. A Carol aí, ó. Oi, Cá. Marcando presença sempre, né? É a fiel, sempre. É. Vamos lá, deixar a galera entrar, esperar uns minutinhos. Vamos. Eu vou encaminhando aqui também pra galera. Você tá me ouvindo bem aí? Estou. Você também tá ouvindo? Me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Então, ótimo. E aí, tá nervosa? Tranquila. É a sua primeira live? Não. Não. É a segunda, mas a sensação é de entrar numa sala de aula. Ah, é verdade. Você já tá habituada com isso, né? Deixa a galera entrar. Bom, galera, é o seguinte. Vamos falar aqui hoje com a nossa convidada, Lisandra. Ela é uma professora e muito divertida. Quem acompanha ela sabe, né? E ela vai passar pra gente como que podemos melhorar a nossa fala, né? Exercitar o nosso cérebro e ter ali uma melhor performance diante de tudo que estamos passando, né? Estamos passando ainda por uma crise mundial e agora ainda mais com outras questões em outros países que a gente não pode falar para também não derrubar a live aqui, mas tem muita coisa acontecendo e ela vai dar um norte assim para que a gente possa, sei lá, exercitar mesmo a mente, né? Porque tem sido complicado. O que eu tenho esquecido de coisas, esquecido de como descrever ou escrever e até mesmo falar, tem sido bem complicado. Não sei se vocês estão passando por isso aí, né? Então, Liz, manda pra gente, se apresenta e fala um pouquinho aí do propósito que você... dessa live, né? Que a gente marcou. É isso mesmo. Primeiramente, boa noite a todos vocês, né? Que bom vocês aqui. Essa live vai ficar gravada depois, né? Que tem a galera que não consegue entrar, mas depois vai querer visualizar. Enfim, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da comunicação, né? A importância aí de nos comunicarmos bem, tanto na nossa vida cotidiana aí, quanto no mercado de trabalho. Qual que é a importância aí de nós nos comunicarmos. Não vou falar, nossa, que maravilha, falar 100% certo, 24 horas. Não, mas tentarmos nos comunicar de uma forma adequada, tá? No dia a dia. Pontuando primeiramente essa questão de rede social, tá? Que, como a Tá falou aí para vocês, essa questão de o que acontece no mundo, é importante a gente pensar o que está acontecendo e o que eu sei falar a respeito e o que eu sei discutir a respeito. Uma das grandes situações e problemáticas que a gente enxerga é o seguinte: estamos cercados de notícias, de informações, somos bombardeados e, na verdade, o que a gente percebe é uma população completamente desinformada. E o porquê? Né? Então, antes de começar, né, falar a respeito dessas situações, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a comunicação em si, tá bom? Eu sou professora de língua portuguesa, né? Trabalho aí desde das criancinhas, que é do Fundamental 1, Fundamental 2 ensino médio, dou aula para a galera do curso de pedagogia e de graduação também. Então, estou aí na área de educação há alguns anos e tento auxiliar. Né? A minha missão aqui com essa live, principalmente, é passar algumas informações para vocês, para que todos fiquem aí alertas, atentos e se policiem, principalmente na hora de escrever, na hora de falar alguma coisa. Enfim, vamos lá. Quando eu falo, primeiramente, pensar na questão de Posso te interromper um minuto? Vou quebrar totalmente seu raciocínio. Galera, por favor, encaminhe essa live. Vocês já sabem do que a gente vai falar.
encaminha essa live, por gentileza, para as pessoas que você acha que vai ser impactada por esse assunto, tá? Para que elas também consumam desse conteúdo aí, porque eu acho muito importante. A Cruz, que é a nossa empresa de contabilidade, ela é totalmente incentivadora da questão de leitura. Então, sabe, a nossa vida, tanto a minha como a do Felipe, mudou totalmente, iniciando aí com a leitura, né? Então, chama essa galera aí, eu vou encaminhar aqui também. E aí, Liz, pode, por favor, continuar. Desculpa te interromper. Imagina. Então, divulguem aí para os colegas de vocês, gente, para os amigos, para todos ficarem informados aí um pouco a respeito de comunicação, né? Desse meio aí, tá? Vamos entender. Para mim, estar aqui com vocês hoje é como se eu estivesse entrando numa sala de aula, tá? Pela primeira vez. É o frio na barriga, mas ao mesmo tempo a naturalidade que todo professor sabe ter aquele jogo de cintura, não é mesmo? Então vamos começar. Gente, vamos entender o que é comunicação, tá? Quando eu penso na questão de comunicação, eu penso na língua e na linguagem. Tá? O que seria a língua? A língua é o conjunto de elementos que possibilita, né, que nós entendamos o quê? O que é comunicação. Tá? E a linguagem é o meio que nos permite exatamente o que? Essa interação. Tá? Então, quando eu falo língua portuguesa, é porque eu trato dos domínios, das competências da nossa língua materna. Então, eu, como falante da língua portuguesa, na verdade, nós, como falante da língua portuguesa, no mínimo, né, a gente espera-se que nós saibamos nos comunicar, ou pelo menos falar, tá? Então, a princípio, nós entendemos que é o seguinte, só existe uma comunicação, né, porque nós falamos uma mesma língua, tá? Então, eu estou falando com vocês utilizando a língua portuguesa. Se eu estivesse falando com vocês russo, talvez não haveria comunicação, exatamente porque não existiria essa interação, não existiria uma linguagem para poder ter a comunicação, tá bom? Então a gente já parte desse primeiro pressuposto. Aí a gente pensa o seguinte, e no nosso país, as pessoas falam de uma mesma forma? Elas se comunicam de uma mesma forma? E a resposta é não, tá? Quando eu penso, por exemplo, Rio de Janeiro, eu penso São Paulo, eu penso Nordeste, cada estado tem uma forma diferente de se comunicar. Então, percebam, mesmo que a gente utilize a língua portuguesa, existem formas distintas de mantermos essa comunicação, tá? Quando uma pessoa fala, por exemplo, fala determinada palavra e o outro fala, está falando errado. Tem pessoas que se posicionam dessa forma. Não sei se vocês já fizeram isso. Ele está falando errado. Aí eu pergunto, e já aconteceu isso numa sala de aula. Eu simplesmente cheguei no aluno e perguntei, quem é você para questionar o outro, da forma como ele fala, né? Porque a gente parte do pressuposto que houve comunicação. Se eu falar, por exemplo, a gente vai na festa da Thaís. Nós iremos à festa da Thaís. Houve o entendimento do que foi dito? Ok, então houve a comunicação. Houve essa troca de linguagem, houve a interação. Se eu falasse uma outra língua, talvez não, tá? Então, a gente parte desse primeiro pressuposto. E a gente pode pensar o seguinte, linguagem. Existem 3 tipos de linguagem, gente. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista ou híbrida, tá? A linguagem verbal é aquela que nós usamos por meio de palavras. Eu estou conversando com a Thaís, aqui estou conversando com vocês, é um diálogo. Então, eu utilizo a linguagem verbal. Por meio de uma carta, por meio de um e-mail, isso é a linguagem verbal. A linguagem não verbal é quando eu uso imagens, tá? Uma placa de trânsito, por exemplo, que não possui uma palavra, possui só imagem, símbolo. Então, a gente está usando a linguagem não verbal. E quando eu uso a linguagem híbrida ou mista, é quando nós utilizamos, exemplo, o gibi. Por exemplo, existe os dois. Aí muitas pessoas podem perguntar, e Libras? O que vocês acham? O que você acha que é, Thaís? A Libras aí a gente pode considerar algum tipo de linguagem ou não? Não sei, talvez a de imagem, não sei. Então, a gente pode também. Por quê, né? Quando você pensa nesse sentido, a gente pensa na linguagem não verbal, porque usa gestos. Sim. Por mais que parte desse pressuposto da utilização de gestos, a língua brasileira de sinais, como o próprio nome diz, né, Libras, ela é uma língua, tá? Então, ela não tem essa variação, porque ela possui as próprias regras, assim como a língua portuguesa, tá bom? Então, ela é uma língua específica, não é linguagem, tá bom? Então uma outra situação para a gente pensar é, será que eu tenho que falar adequadamente o tempo todo, né?
Quando a gente pensa em mercado de trabalho, por exemplo, a forma como eu me comunico, um dos grandes problemas que eu enxergo hoje em dia é as pessoas não sabem se posicionar, as pessoas não sabem argumentar. Se de repente você tem uma empresa, né, e você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, no mínimo, né, a gente quer que essa pessoa tenha essa capacidade de refletir, argumentar, de raciocinar, de expor um posicionamento, tá? Sim. E as pessoas têm essa dificuldade, tanto verbalmente quanto por escrito. Qual que é a mais, não perigosa, mas que você vê que é mais problemática, talvez, ali? A verbal ou a escrita? É o que acontece o seguinte, 24 horas nós estamos utilizando essa aqui, a linguagem verbal, nós estamos nos comunicando. Nós estamos utilizando a fala para manter uma comunicação. Quando é que eu vou mostrar aptidão na escrita? Quando você vai prestar, de repente vai fazer uma redação, seja lá para entrevista de emprego, seja lá na escola, na faculdade. E aí eu jogo uma outra problemática. Quantas pessoas fazem uma faculdade hoje em dia e apresentam uma defasagem na escrita? Muitas. Muitas. E o que eu pontuo para vocês é exatamente isso. Que profissionais somos nós? O que nós estamos exercendo na sociedade? Qual que é o nosso papel? Né? E o que de fato eu quero? Porque eu sou professora de língua portuguesa, mas eu tenho a consciência de que eu não vou trabalhar toda manhã para ser a melhor, mas para fazer o meu melhor. E para fazer o meu melhor, eu faço curso, eu estudo, eu pesquiso, eu leio. E o que acontece é o seguinte, eu vejo muitas pessoas inseridas numa faculdade, por exemplo, mas que não tem essa aptidão, né, de fazer o seu melhor. Eu falo para o meu aluno terceiro ano do ensino médio, ninguém faz... Acho que você recebeu uma ligação aí. Isso. Ninguém faz uma... Tudo bem? Tá, tudo bem, pode continuar. O que eu falo para os meus alunos é o seguinte, ninguém vai sair do ensino médio e fazer uma faculdade simplesmente porque gosta de estudar. Simplesmente porque gosta de estudar. Ah, eu vou fazer, sei lá, fazer medicina. Olha a responsabilidade. Ah, eu vou fazer direito. Olha a responsabilidade. Ah, eu vou fazer engenharia. Eu falo para meus alunos. Eu sei que vocês não são bons em matemática. Vão fazer engenharia para quê? Para derrubar prédio e fazer vergonha no futuro? Pelo amor de Deus, não faça, não faça isso. É o que eu falo. Vai fazer direito porque se não gosta nem de ler, não lê nem Dom Casmurro. Por que vai? Entende? Então, assim, ninguém vai fazer uma faculdade simplesmente porque gosta de estudar, né? Vai fazer uma faculdade porque vai pensar no mercado de trabalho, vai pensar no futuro. Eu vou fazer medicina por status? Eu vou fazer direito por status? Eu vou fazer engenharia por salário, né? Por salário. Ah, fulano ganha bem, então tem que fazer também. Exatamente. Aí eu falo para você, ganha bem. Ganhar bem e qualidade de vida. Vamos pensar em tudo isso. Toda essa situação. Todo mundo quer ter um salário bom, ou um salário do mínimo razoável para pagar suas contas e para viver e aproveitar a vida. Todo mundo quer. Né? Se eu perguntasse qual o seu sonho, qual o seu objetivo, a gente assimila essa questão de ter essa qualidade de vida, assimila ao quê? Ao dinheiro, ao ganho financeiro. Tem algumas outras coisas que também nos realiza. Tá? Eu acho importantíssimo o dinheiro. Quem me acompanha sabe que eu sou meio que workaholic. Eu sou. Mas por quê? Porque eu gosto de trabalhar. Não é simplesmente por causa do dinheiro. O retorno financeiro, ele vem em qualquer área. Né? Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de ganhar dinheiro, quando você fala de trabalho. Se for preciso trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana, que em alguns casos eu faço isso, é porque eu gosto e porque eu quero ganhar dinheiro. Ponto. Ai, o professor ganha mal. Ai, o professor não... Você ganha por aquilo que você trabalha. Ponto. Aqui um detalhe importante que acredito que as pessoas devam entender é que a profissão ela vem regada de uma série de atributos que você vai ter que desenvolver. Assim como a fala ou a escrita em determinada área, ela é essencial. E não dá para você abrir mão disso. Né? Assim como falamos de advocacia, de medicina, de engenharia, que envolve ali muito cálculo. Envolve mais cálculo do que contabilidade, propriamente, né? Então, envolve esse discernimento. O que a pessoa ela pode fazer hoje, no meio de uma pandemia também, que eu acho que
deu uma bagunçada na cabeça das pessoas, o que elas podem fazer para que elas consigam se desenvolver assim nessas áreas, não propriamente nessas áreas, mas que elas consigam desenvolver ali uma saúde, né? Nessa área de linguagem aí. Eu vou falar o que elas não podem fazer. Primeiramente, Não antes pode. de eu te dar essa resposta pronta, eu vou falar o que ela não pode fazer. Boa. Tá? E o que ela não pode fazer é muito simples e objetivo. Se eu nunca me deparei, assim, a pandemia bagunçou de fato a cabeça de muita gente, porque eu convivo com muitos alunos. E as crianças, os adolescentes, eles estão tristes, eles estão deprimidos, eles estão praticamente entrando numa depressão, se não estão. Então, e assim, eu digo que a escola é o reflexo da sociedade. Então, por que não dizer que as pessoas, em geral, estão assim? Primeira coisa, você tem que se desconectar um pouco desse mundo de internet. Primeira coisa. A questão da comunicação ela é importante quando eu leio um livro? Sim. Do lazer? Sim. Da diversão? Sim. A gente precisa de tudo isso. Com a questão da pandemia, meio que impediu essa questão de sair, essa questão de se divertir. Impediu. Muitas pessoas infringiram essas regras, sim. Mas em busca de quê? Em busca de uma solução, em busca de uma felicidade que as pessoas elas não encontram a felicidade em si próprio. E ela precisa constantemente encontrar a felicidade no outro. Eis um problema. Porque isso é no relacionamento, isso é numa amizade, isso é no ambiente de trabalho. As pessoas estão tristes, deprimidas, magoadas, porque elas não se contentam com a própria felicidade. Elas não buscam assistir a um filme que agrega na tua vida. Elas não buscam ler um livro que de fato vai agregar na tua vida. E o que seria esse livro, Lisandro? Seria ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Dom Casmurro? Seria descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho? Não. Não. Por quê? A nossa memória, ela é seletiva. Ela é seletiva. Então, ela vai se preocupar, ela vai selecionar aquilo que interessa. Prova disso. Vou dar um exemplo. Manda. Estou apaixonado por X pessoas. Por X pessoas. Plural, não. O que acontece? Eu fico constantemente pensando naquela pessoa. Parece que não existe mais nada. Por quê? Me interessa aquela pessoa. Parece que apaga o resto. Sim. Né? Então, prova disso. O que você gosta de ler, Thaís? O que você gosta? Hoje eu gosto de ler muito biografia. Ok. Biografia. Ok. É só isso que eu quero saber. Então, você lê biografia. Então, você vai ler sua biografia, você vai conhecer pessoas, porque lendo a respeito disso, você vai conhecer, né? Você vai descobrir palavras novas, você vai inserir no teu vocabulário palavras novas. O que seria a comunicação? Vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Mas usando até uma metáfora. A comunicação é um guarda-roupa. Ponto. Um O guarda... que eu quero dizer com isso? Um guarda-roupa. Um guarda-roupa. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. No teu guarda-roupa, pode ter roupa para trabalho, roupa para casa, roupa para praia, roupa para casamento, enfim. Tá precisando ter roupa no meu guarda-roupa. Tá complicado. Eu quase nem tenho também. Eu preciso renovar meu estoque. Então, vejam bem. Eu não posso simplesmente ir ao meu trabalho de chinelo, regata e short. Não posso. Por quê? Existe uma coerência aí. Existe uma coerência. Se eu vou trabalhar, no mínimo, eu tenho que ir de calça, sei lá, de camisa, de uma forma que seja assim, não tão informal. Porque de acordo com a sua profissão, a profissão que você exerce, também tem essa questão. Assim é a língua. Assim é a comunicação. Eu vou falar com o juiz. Eu vou falar você com o juiz? Obviamente que não. Eu vou falar Vossa Excelência. Eu vou falar com o Papa. Em algum momento, meu sonho é conhecer o Vaticano, é falar com o Papa. Eu vou falar o senhor só porque ele é idoso? Óbvio que eu não vou falar Vossa Santidade. Vai chamar ele de mano, né? E aí, mano? Exatamente. Por favor, né? Por favor. Então, tem uma lógica. Eu vou futuramente para o casamento da Thaís. Fui convidada. É um exemplo hipotético, hein? Fui convidada para ser madrinha do seu casamento. Eu vou de calça, tênis e regata? Não faz sentido.
é incoerente. E assim é a nossa comunicação. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, né, mais eu vou ter um vocabulário, mais eu vou ampliar os conhecimentos. Tá? Eu sou uma pessoa muito sincera, estou falando a realidade para você. Manda aí, porque a Mônica já mandou um eita, eita. Eita, Mônica, o que foi esse eita? Então, assim, quando eu falo nessa questão de se comunicar, é uma coisa séria. Lisandro, um momento que você sente vergonha alheia. Assim, eu tenho uma vida muito corrida, tá? Eu geralmente posto coisa, mas é no carro, quando eu vou trabalhar, ou quando eu vou retornar para casa. E ponto. Indo e vindo, né? Exatamente, só. Porque depois eu me desconecto, depois eu tenho minhas coisas para fazer. Tem 500 redações para corrigir, aula, enfim. E daí, quando à noite é o horário que eu deito, assim, para olhar coisas de internet. Preciso ficar atenta também, ler a respeito. É o momento que eu paro e vejo assim, eu sinto vergonha alheia. Vejam bem, gente, quem me conhece sabe, eu tenho muitos amigos virtuais, porque eu não os conheço, então são amigos virtuais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, eu tenho pessoas. Aí, de repente, coloco uma postagem. Eu sinto vergonha. Eu não sei o que eu sinto, porque assim, a pessoa não escreve adequadamente. As pessoas, elas não escrevem adequadamente. Obviamente, é o seguinte, gente. A tua imagem, ela é o teu reflexo para a sociedade. De repente, você escreve uma coisa inadequada. Inadequado é o errado, diríamos assim. Né? Sim. Vai colocar o agente. É um erro bobo, mas eu já vi. Né? O agente no sentido de nós. Sim. Então, vai escrever o agente. O agente junto, por exemplo, o agente separado. Não sabe a diferença. Então, eu tenho percebido até por experiência própria, Alice, é que a correria, ela também acaba deixando um pouco desapercebido isso, né? Até por mim mesmo. Agora que abri o meu Instagram, comecei a movimentar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado com a fala, e eu tenho, às vezes, uns erros muito grotescos. Até de coisas que eu sei realmente como se descreve ou como se escreve, né? E eu não consigo ali, de repente, prestar atenção. E eu acho que essa questão da internet de estar muito rápido, de estar muito... Isso também que você falou faz total sentido, né? Você tá muito rápido, você tá meio acelerado e você só joga lá as coisas e aí vira um mar de coisas mal escritas, né? Mal feitas, de alguma forma ali. Então, você deu 2 dicas aí pro pessoal para começar a desenvolver isso da melhor forma. A leitura eu ainda acho que é uma das melhores formas de se fazer, onde você enriquece seu vocabulário, você conhece ali histórias, pessoas. Existe algo que você possa dar de dica para as pessoas que têm filhos, que estão ali, eu acho que as crianças em casa, com esse ambiente recluso que se tornou a pandemia, tem sido bem complicado. E como incentivadores que somos, adulto ele já sabe que ele tem que ler, ele tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Agora, a criança, como que a pessoa pode incentivar isso? De alguma forma, né? Certo. Então, vamos pensar agora para quem é tio, tia, avô, vó e precisa desenvolver. Por quê? Leitura é uma coisa assim, é um hábito, tá? Eu digo que leitura é hábito, redação é técnica, tá? Vamos começar por esse ponto. Então, se eu leio em casa, eu tenho uma vida voltada para essa questão da leitura, automaticamente quem convive comigo vai perceber esse hábito. Então, vamos partir por aí. Mas eu tenho uma criança, um filho que não gosta da leitura, que não interage, tá? Nessa questão de ler, de envolvimento. Eu pergunto para vocês, a criança quando ela nasce ou quando ela começa a ter uma certa percepção, ela tem um preconceito a respeito de alguma coisa? Não, geralmente não. Geralmente não, mas não. Então vamos lá. Então, cabe a vocês ter o papel de desenvolver essa capacidade, esse gostar, tá? Porque pode ser muito bem que eu não gosto de matemática. Para mim, professora de português, não faz sentido aprender equação de segundo grau. As 4 operações básicas está ótimo, tá? Então, assim, só vai fazer sentido para mim, né, estudar aquilo que realmente tem a ver comigo. Se for equação de segundo grau, esquece. Porque não faz sentido, para mim, não desperta o tesão da leitura, tá? Então, primeiro isso. Vamos pensar. Então, compra livro infantil. Ah, mas eu não posso comprar, Lisandra.
PDF, gente. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Quem é que não tem um PDF? Quem é que não tem um celular para baixar o PDF do livro? Porque essa é a dica que eu dou aos meus alunos. Ah, se o pai... Isso não acontece, mas se acontecer, se ele não comprar o livro físico, porque eu quero que o meu aluno tenha o livro físico. Ele traga para a escola. Tá? Eu faço questão. Agora, se de repente o pai não puder comprar, PDF. Não tem desculpa. É o PDF. Ah, e o que eu posso fazer? Vai ler com o teu filho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas acha tempo para sair no final de semana, não acha? Ah, mas acha tempo para... Acha tempo para tudo. Então, por que não tem tempo para os filhos, já que colocou os filhos no mundo? Uma organização, né? Exatamente. Não venha colocar a responsabilidade toda e completamente para o professor. Eu, Lisandra, sou professora. Eu dou aula para as crianças, dou aula para o pessoal do Fundamental 2, ensino médio, graduação, dou aula para a galera. Mas eu também sou formada em pedagogia, né? Tenho pós em docência no ensino superior. Mas assim, as crianças, né? Quando eu penso em criança, eu penso no foco ali. Se eu desenvolvo bem essa base, acabou. Ele vai chegar no ensino médio tendo esse gosto pela leitura. Então, você vai ter que desenvolver essa leitura com o seu filho. Sentar, pelo menos, daqui a pouco eu vou dar umas dicas para vocês, né? De leitura, mas enfim. Sentar com o teu filho para fazer uma leitura, tá? Então, faz isso. Ah, a criança é terrível, ela não para quieta. Já parou para pensar que teu filho pode ser hiperativo? E você não sabe disso? Ah, o meu filho só leva bronca na escola porque ele não para quieto, ele não consegue prestar atenção na professora. Já parou para pensar que teu filho pode ter TDAH? Isso tem que ser diagnosticado com o médico, né? Exatamente. Então, você já parou para pensar em todas as circunstâncias? Não deixem a responsabilidade toda e completamente do professor. A desculpa de muitos pais é que não tenho tempo, mas você acha o tempo em algum momento da vida para você. Então, eu não sou mãe, mas eu parto do pressuposto de que, se eu fosse mãe, eu pensaria muito mais no meu filho do que em mim mesma. Então, tenham primeiramente essa responsabilidade. Esse desenvolvimento ele é necessário, até porque hoje, convivendo com alguns adolescentes, porque assim, nós somos muito incentivadores. Eu e o Felipe, posso falar propriamente por ele também, nós somos muito incentivadores, tanto da leitura quanto do investimento. E do empreendedorismo, obviamente. Mas a gente vê que os adolescentes, eles têm uma comunicação bem reduzida ali, sabe? Então é uma coisa de você dar bom dia, tudo bem, a pessoa não saber devolver isso para você, né? Uma coisa bem básica. Bom almoço, boa janta, tchau, até amanhã, e a pessoa ela não consegue se desenvolver nisso. Então, eu acredito que isso seja um reflexo do início ali, né? Da vida da criança, onde ela não conseguiu se desenvolver tudo isso. A gente entende que para o pai e para o professor é uma tarefa muito importante, porque você está formando uma pessoa ali, né? Com relação propriamente à adolescência, que aí você já está meio que se preparando para o mercado de trabalho, e aí começa a ficar mais perigoso, né? Com relação a adolescentes, o que você vê que pode ser um pouco mais difícil, já pensando também em mercado de trabalho ali, como eles podem se desenvolver? Lógico, estou batendo nessa tecla porque é para as pessoas realmente verem, dar uma olhada mesmo e falar, não, eu posso melhorar assim, entendeu? O que você pode dar de dica aí pro pessoal? Então, quando a gente pensa, quando você joga essa questão, eu penso em ensino médio. Quando eu penso em ensino médio, eu penso no primeiro ali que está amadurecendo, no primeiro ano do ensino médio que está amadurecendo, no segundo, que está ali entre meio termo. Está preocupado, mas ainda nem tanto, porque ainda não está no terceiro ano do ensino médio. Tá? E a gente tem um terceiro médio completamente ligado. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando ele não faz um primeiro ano bem feito, ou um segundo ano bem feito, vai ser esse meu aluno, no terceiro ano do ensino médio, que vai fazer cursinho. Tá? Ele vai fazer cursinho. Por que ele vai fazer cursinho? Porque ele não fez um primeiro e um segundo ano que ele soube aproveitar. Não soube aproveitar. Ele pode ter brincado, ele pode não ter levado a sério, mas agora ele sabe a responsabilidade. É o mercado de trabalho, é a faculdade, é a sociedade que te cobra, que te julga. Então ele corre atrás de um cursinho. Por que será? Será que realmente ele necessita de, se ele precisasse, se ele tivesse trabalhado, desenvolvido nos anos anteriores? Tá? Muitos alunos optam por isso. Eu digo para o meu aluno, quando acontece essa situação. E ele fica preocupado com o cursinho. Ele não fica preocupado com a escola. E eu falo para ele, você pode simplesmente passar na faculdade. Só que se você não tiver seu histórico,
seu diploma do ensino médio, acabou. Esquece faculdade. Porque é um dos problemas. Eles não estão preocupados mais com a escola, estão preocupados com o cursinho. Porque cursinho é a porta para a faculdade. Eles assimilam dessa forma, né? E eu olho com aquela cara de como é que pode uma coisa dessa? Eu acho que é muito mais válido, por exemplo, como eu tenho muitos alunos, hoje mesmo, cheguei da escola, já conectei meu Google Meet para ter uma chamada com um aluno lá da Bahia. Ele foi meu aluno aqui em São Paulo, mudou-se no final do ano passado para a Bahia e ele continua tendo aula comigo, de redação. É o que ele tem. Ele tem as Você dá aulas aulas dele, particulares também? Sim, dou aulas particulares também. Por quê? Aí eu tô te falando, é uma forma de ganhar dinheiro. Ué, você acha que eu vou ficar aguardando só o meu salário da escola, o pagamento da escola? Óbvio que não. Como eu já disse, gosto de trabalhar e gosto de dinheiro. Então, eu sou uma professora que ganho pelo tanto que eu trabalho. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que gostam de dinheiro, né? Eu amo dinheiro. Imagina, né? Porque todo mundo gosta, gente. Não vai dizer que não gosta. Aí tem aquela pessoa, não traz felicidade. Não traz felicidade. Essa questão de dinheiro não traz felicidade é pensando na questão de a pessoa pode ter o X dinheiro que for, mas se ela estiver doente, tiver para morrer ali, é o dia de morrer, não vai ser o dinheiro que ela tem que vai curá-la. Tudo bem. É esse o pensamento. Agora, que o dinheiro traz felicidade, é óbvio que traz, gente. Pelo amor de Deus, eu viajo, eu curto minha vida, eu aproveito. Por que não vai trazer felicidade? Eu, hein? Impossível, impossible. Então, o imposto que não traz felicidade. Ah, não, o imposto traz uma tristeza, né? O imposto de renda traz uma tristeza, né? Mas é essa situação. Essa situação. Tudo parte da questão da leitura. Se você ler, você vai ter o conhecimento. Não sei como escrever inadmissível. Eu posso perguntar, quantas pessoas sabem escrever a palavra inadmissível? Sem colar no Google. Calma aí que eu vou pesquisar aqui. Então, veja, eu posso ditar, um ditado, escreva a palavra inadmissível. A pessoa pode escrever de X formas e errar a escrita. Postar agora no Facebook, isso é inadmissível, com a escrita errada e achar que tá certo. A pessoa pode fazer isso. Qual é a técnica, Lisandra? Qual é a técnica? Se você leu um livro, uma área, e apareceu inúmeras vezes a palavra inadmissível, você vai memorizar isso. Ponto. Então, uma regra, você vai memorizar, você vai lembrar. Você não vai errar na escrita. Mas, mesmo assim, eu fiz um ditado, você acabou de errar a escrita. Qual uma técnica, Lisandra, para eu não errar mais? Ou não errar na hora que eu for escrever na rede social? Circula essa palavra. De repente, você fez numa carta, num e-mail, não sei. Vai estar identificando lá que tem vermelho que vai estar errado, né? É o Google dá essa facilidade para você. Mas se você errou a palavra, geralmente circula essa palavra de uma cor diferente. Fez de lápis, circula de caneta vermelha. Ou fez de caneta azul, circula de caneta verde. De uma outra cor de caneta. Reescreve essa palavra 5 vezes. Reescreva 5 vezes a palavra inadmissível. Depois, Lisandra, o que eu vou fazer com essa palavra? Lisandra, você escreve, você fala difícil, você fala complicado. Não. Eu simplesmente tenho conhecimento de respeito de algumas palavras que talvez não faça parte do seu dia a dia, não seja usual para você, mas é para mim. Então, veja. Escreva essa palavra inadmissível 5 vezes corretamente. Circulei porque eu fiz errado. Vou reescrever 5 vezes certo. Quem tiver dicionário em casa, usa o dicionário. Não vai no Google, gente. Não vai no Google. Usa o dicionário. Eu sei que é difícil ter um dicionário hoje. Eu tenho. Eu tenho em casa, eu tenho na sala de aula. Ou usa uma fonte confiável do Google, né? Tem que saber pesquisar também. Exatamente. Sem pesquisa, sem estar lá. Nitidamente. Então, você pesquisa. Pesquisa o quê? O significado dessa palavra. O que significa inadmissível? Escreve. Tem palavras que têm mais de um significado. Então, só a pessoa colocar a primeira. Primeiro significado. O que vem à mente quando você fala inadmissível? É uma coisa... Traduzindo, inadmissível é uma coisa inaceitável. Ponto. Sim. Então, o que eu fiz isso? O que eu vou fazer agora? Agora, escreve uma frase. Emprega essa palavra inadmissível. Escrevendo uma frase. É uma técnica que eu acabei de ensinar para vocês. Essa seria uma técnica de aprender novas palavras? Ou de gravar, né, na verdade? Sim. É isso? Essa a escrita mesmo, né? Propriamente, descrever aquilo. Exatamente. Bacana. Agora, se você busca fácil, não adianta de nada essa técnica. Não tem um dicionário físico, procura um dicionário online, então. Tá? Reescreva 5 vezes a palavra, procura o significado e coloca o quê? Escreve uma frase.
tá bom? Ah, mas eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de escrever. Aí, seu caso aí você procura um professor de português particular, né? Para poder te ajudar. Tem essa questão também. Aí já pode ser mais uma coisa que tá mais difícil de ser revertido com a leitura somente, né? Algo que fica meio um pouco precisa de mais técnica, na verdade. Não sei se seria essa. Sim, exatamente. Tem situações que só um professor mesmo. Ah, eu vou postar alguma coisa. Preste atenção, gente, no que vão postar. Sim. Tem algumas situações de pessoas que, por exemplo, que no meu WhatsApp eu tenho contatos profissionais e, de novo, contatos profissionais e amigos pouquíssimos, tá? E é isso. É isso que eu tenho no meu WhatsApp. Não fico falando 24 horas. Pergunto e converso coisas objetivas. E é isso. É uma questão bem objetiva. Se alguém for falar comigo em rede social, Instagram ou Facebook, não escrevam abreviado, que isso me irrita. Primeira coisa. Vai falar, não escrevam abreviado para mim, por favor. Eu faço questão que vocês escrevam o você, sem ser VC, por favor. Primeira regra. O abreviado ele virou um vício, né, de linguagem ali é um vício de linguagem eu percebi que tá indo muito para o empresarial. Hoje eu já recebo alguns e-mails com você abreviado. Então, eu acho que assim, quem puder pontuar a respeito dessa questão, acho que deve ser pontuado para cortar isso. Porque senão isso vai progredindo. Isso vai virando uma linguagem. Já é uma linguagem internet, né? A gente chama de linguagem dos internetes. Então já existe isso. Mas assim, eu não utilizo, não só porque eu sou professora, mas porque eu não acho legal, não acho bacana, acho feio mesmo, sabe? Qual seria a importância disso, sem ser somente a estética, de fato? Da questão da escrita adequadamente? A escrita adequadamente a gente entende que é muito importante, né? Mas a questão de você estar abreviando ali de fato, sabe? Você colocar abraço, você já colocar B. Simples. Preguiça de escrever ou porque não sabe escrever. Ponto. Acabou. Preguiça de escrever. Isso acaba danificando também o seu vocabulário também, de certa forma. Danifica o seu vocabulário e é o teu reflexo perante a sociedade. O que você transmite para a sociedade? O que você transmite? É a mesma coisa de um aluno fazer uma redação e mostrar para mim, com palavras abreviadas. Eu vou mandar ele reescrever. Porque ele pode falar dessa forma com o amigo dele, com o colega dele. Comigo ele não vai falar dessa forma. Para mim... É o que o mercado exige, né? De certa forma. Exatamente. Eu falo pro meu aluno. Fiz a redação. Ele geralmente... Quem faz a redação rápida? Terminei a redação. Tá, terminou em menos de 20 minutos, já terminou a redação dissertativa e argumentativa. Terminou. Então, assim, eu falo, só levante dessa carteira se for a sua melhor redação. Não é que você fez uma boa redação, é a sua melhor. Se for meio termo, nem levante. Já vai ler, vai revisar, porque tem isso também. Uma outra forma, de repente você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem um amigo, tá? Não que seja a Lisandra, porque a Lisandra comigo tem pé dinheiro. Então, se quiser que eu corrija alguma coisa, tem que me pagar, tá? Porque eu sou dessas. Mas, assim, vejam, vamos lá, amigo. O importante é o seguinte, faz uma atividade ou faz alguma dinâmica, algum teste. Tá chovendo? Tem um monte de gente em casa? Faz uma brincadeira entre vocês. De escrever frase, digitar frase, digitar palavras. Faz uma brincadeira entre vocês. Faz um desafio para escrever uma redação sobre determinado assunto. E depois, o que você pode fazer? Vocês fazerem autocorreção. O que é isso? Thaís corrige da Lisandra, Lisandra corrige da Thaís. Sim, se ajudam ali, né? E adquirir um bom conhecimento ali. Exercita a mente, exercita a cabeça para poder fazer acontecer mesmo, né? As coisas, de fato. Exatamente. Eu vou Você separou... Umas dicas aqui. Cortar. Você quer finalizar aí? Porque a nossa live, ela tá em... Falta 20 minutinhos. E eu sei que você separou o material também. Eu vou mostrar aqui alguns benefícios da leitura, tá? Deixa eu virar aqui, vou mostrar aqui no meu iPad. Deixa eu só... Galera, estamos aqui falando sobre os benefícios da leitura com a Lisandra. Vocês sabem que a gente bate muito nessa tecla sobre a leitura mudou um pouco a nossa vida, um pouco, né? Muita coisa. Então, a gente está trazendo esse assunto aí para vocês. Se possível,
Comentem aqui se vocês estão gostando disso, tá bom? Se vocês têm alguma pergunta, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Manda a pergunta aqui no pontinho de interrogação, porque já já a gente vai finalizar a live, tá bom? Vai lá, Liz, manda. Então vamos lá. Alguns benefícios da leitura, gente. Deixa eu aumentar aqui a letra. Então vamos lá. Reduz o estresse, olha lá. 8 benefícios de ler 15 minutos por dia, gente. 15, tá? 15. Já, depois que terminar essa live, já pega um livro, escolhe um livro de tua preferência. Se não tem o livro físico, baixa o PDF, tá bom? E vamos lá, ó. Reduz o estresse, tá? Expande o vocabulário, então mais conhecimento. Promove a saúde mental, te deixa motivado, aumenta a memória, melhora o foco e a concentração, melhora a escrita e fortalece o pensamento crítico. Olha quantos benefícios. Eu acho que aqui ninguém tá com problema de memória, não. Pouca coisa. Olha lá. Solta sua imaginação, estimula sua criatividade, né? Facilita a escrita, simplifica a compreensão das coisas, ajuda na vida profissional, melhora a comunicação com os outros, amplia seu conhecimento geral e liga seu senso crítico na tomada. Então, gente, depois que terminar a live, a dica é, já escolhe um livro da tua preferência. Se você não tiver como comprar, baixa um livro em PDF, leia, escolhe o livro. Sabe aquelas horas que vocês ficam lá conectados na internet, vendo a vida dos outros nas redes sociais? Valeu, É 15 minutinhos, né? 15 minutinhos só. Tá? Nem que seja um artigo. Nem que seja um Vou dar artigo. uma dica para você que tem... Não tô fazendo propaganda, tá, galera? Ainda não estão nos pagando para isso. Mas você que tem a TIM como operadora, geralmente você já está pagando por um aplicativo chamado Skill. Ou seja, esse aplicativo é um aplicativo que contém diversos livros em PDF gratuito, né? Porque está incluso no seu plano já da TIM. Então, mais uma vez, você que tem plano da TIM, de telefonia, isso não é uma publi, você pode já ter disponível um aplicativo chamado Esquilo, onde nesse aplicativo você consegue baixar diversos livros em PDF e de forma legal, não ilegal, né? Então, dá uma olhada, vale a pena. Para você que quer adquirir esse hábito da leitura, você consegue ler no seu celular, sei lá, no ônibus. E 15 minutos no ônibus passa muito rápido se você estiver lendo, né? Quer mandar mais alguma dica, Liz? Manda. Tem também, quem quiser conferir livros, tem o Domínio Público. Esse site é um site público que vocês entram, baixam vários livros, tá? A galera que vai prestar vestibular, livro de vestibular tem lá para vocês baixarem gratuitamente. Vocês não podem chegar e baixar qualquer link em qualquer arquivo que pode ser plágio, entendeu? Então tem que utilizar os aplicativos certos, adequados para poder ler aí as obras, tá bom? Quem puder comprar, compra. Quem não puder, baixa, tá bom? Mas leiam. Essa é a dica que eu dou para vocês. Leiam mais e mais. Depois dessa live, já pega um livro, já escolhe um livro de tua preferência e vai fazer a leitura. De preferência, aquilo que te interessa, tá bom? É isso que eu quer indicar algum livro para a galera? Bem, tem vários, né? Mas se eu fosse indicar, eu iria indicar da minha área. Então, eu prefiro que cada um leia aí da sua preferência. Para quem é professor, né? E quem quer descobrir um pouquinho mais da leitura, né? Na verdade, não só para a galera que é professor, né? Eu aconselho um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui facinho, acho que não. Mas é O Prazer do Texto. Prazer do Texto. Isso. Roland Barthes, tá bom? E também o Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Ou qualquer livro de Paulo Freire também. Leiam, tá bom? Para galera de vestibular, leiam também Curtiço. Leiam aquelas obras obrigatórias. Dom Casmurro, Memórias Póstas de Brás Cubas, tá bom? O Alto da Barca do Inferno. E, enfim, outras obras que são desculpa, eu tô sempre te cortando. Imagina! É importante você começar com uma leitura também que seja de fácil entendimento, porque eu comecei a ler e logo passei para ler Sêneca. E vou falar para você que os meus 15 minutos de leitura era procurando sobre algumas palavras que são bem, né, era bem formal mesmo o livro, então eu parei um pouquinho, vou colocar outras leituras na frente, quem sabe depois voltar. Então escolha um livro de fácil entendimento, algo que você goste ali.
Se de repente você gostar de poesia, que é algo que, sei lá, você consiga desenrolar melhor, faça isso, apenas comece, né? Não espere o melhor momento. Ah, e outra coisa, assimilem isso. Tem muitas obras que tem livro, que tem documentário. Vejam, assistam filme, leiam livro, assistam filme, vejam documentário, vá ao teatro e às exposições que são lindíssimas e maravilhosas, inclusive os museus, que eu amo e eu indico para vocês irem aqui em São Paulo, conheçam. Não só aqui em São Paulo, em outros estados também. Mas façam isso. Tudo isso é cultura, gente. Cultura é conhecimento. Quanto mais a gente sabe, né? Mas a gente quer descobrir, a gente precisa disso, a gente precisa de conhecimento. Nós estamos passando por diversas problemáticas no mundo, né? Porque o princípio é ter a empatia. Ou seja, se o outro sofre, eu tenho que entender a dor do outro também. Não é simplesmente dar risada e tomar cerveja no final de semana e achar que tá tudo certo. Não está. O mundo está louco, completamente de pernas pro ar. E, na verdade, somos nós que estamos contribuindo com isso, porque nós somos a população, nós somos a sociedade. Não dá para simplesmente ignorar a situação do que nós estamos vivenciando. Então, fiquem atentos a tudo isso. Procurem, pesquisem, leiam, se informem, tá bom? E façam sempre o melhor por vocês e para os outros. Porque isso é constituir uma sociedade digna. É pensar não só em mim, não só no egocentrismo, mas pensar numa sociedade justa a partir do momento que eu tenho essa empatia de entender a dor do outro. Bom, muito bom, arrasou, Liz. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: independente da área que você vai se desenvolver, a leitura ela é muito importante. Você saber interpretar algo, você saber ler algo e entender de fato aquilo é muito importante, independente do que você for fazer, certo? Você vai investir, você vai precisar ler um relatório, você vai precisar entender. Você vai precisar fazer posts na rede social, porque agora todo mundo quer ser social media. Você vai precisar saber ler e escrever aquilo, né? Então, essa é uma dica. E, por último, uma pequena história. Não leiam Harry Potter e depois assistam o filme, porque vocês vão ficar chateados. Eu fiquei chateadíssima. Cara, a leitura é muito melhor do que o filme, de fato. Gente, você não quer mais assistir, você só quer ler o livro. Fica bem triste mesmo. Brincadeiras à parte, tá, galera? Liz, muito obrigada. Você arrasou, muito conhecimento. Depois eu vou compilar a live e te mando para você postar também no seu feed. E obrigada pelo seu tempo aí, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço aí o carinho de todo mundo. Agradeço a sua atenção também, tá? E é isso. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Bom descanso e leiam, tá? Vamos tirar um print, hein? Tirar um print, galera. Marca a gente lá, por favor, tá? 1, 2, 3, print. Aê. Obrigadão, Liz. Até a próxima, hein? Tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Essa live não foi sobre imposto de renda, mas fiquem ligados, fiquem atentos, pois começou o prazo do envio do imposto de renda 2021. Então, não fiquem desesperados, porque vai até 29 de abril, mas também não deixem lá para o último dia, tá bom? E qualquer dúvida, nos procure, me procure o Felipe. Vamos estar disponíveis aí para vocês, para fazer um ótimo atendimento, tá bom? Boa noite.